Olá, seja muito bem-vindo a este canal, que a graça, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para dar continuidade às exposições que têm sido propostas com base no livro de Provérbios. Estamos estudando o capítulo 11 e eu quero convidar você para refletir conosco acerca de dois versículos que se encontram lá. Mais especificamente, eu estou me referindo aos versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça do reto os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Nós vivemos em uma era em que é muito comum a tentativa de desresponsabilização das pessoas, a desresponsabilização dos sujeitos. Muitas vezes, até mesmo, alguns tentam justificar as suas escolhas, as suas más decisões, como se eles tivessem sido de fato tragados por algo inesperado, por um caminho inesperado que de repente se deparou diante deles. É muito comum ouvirmos expressões do tipo fulano ou beltrano era alguém muito bom, bondoso, era alguém correto, mas de repente ele se deparou com um mau caminho, ele começou a seguir um mau caminho e ele se perdeu na vida. Mas, na verdade, as escrituras sagradas apontam para uma outra direção. Muito constantemente, a ênfase bíblica é de dizer que os caminhos que nós percorremos em nossa trajetória, ou seja, os rumos que a nossa vida tomam, muitas vezes são consequências da força ou da fraqueza, da retidão moral que existe dentro de nós e do temor de Deus no nosso coração, ou quem sabe a ausência dele. Quando nós estamos alinhados com os mandamentos do Senhor e introjetamos então os seus ensinos no nosso coração, quando nós compreendemos ou buscamos compreender a sua vontade e fazer aquilo que lhe agrada, nós somos tomados por uma força divina que opera em nós de tal maneira que muitas vezes nós vamos nos afastar por uma questão de livre vontade, de livre escolha, sim, mas impulsionados pelo Senhor, nós vamos nos afastar dos maus caminhos. Por vezes, nós vamos detectar de longe o que é um mau caminho e vamos fugir deles. Entretanto, quando nós não temos estes princípios, estes valores solidificados no nosso coração, na nossa alma, facilmente nós vamos encontrar caminhos tortuosos e quem sabe até mesmo vamos nos deleitar neles, vamos nos lançar sobre eles e sentir prazer neles até o momento em que talvez a ruína virá. E essa é a atenção que nós devemos ter. É a isto que o autor do livro de Provérbios está nos exortando. Vejam vocês como a ênfase da escritura na responsabilização dos sujeitos se mostra aqui. No versículo 3, ou melhor, no versículo 5, ele diz: A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Então a ideia não é que não é o caminho que define o estado em que o sujeito vai se encontrar, mas é o sujeito que define o caminho por onde ele anda. A justiça do íntegro endireita o caminho. A ideia, então, é que mesmo que o caminho pareça ser, em algum momento, difícil, mesmo que alguns obstáculos surjam no caminho, o justo, aquele que tem vida com Deus, vai conseguir trilhar o seu caminho, sendo bem sucedido, sem se perder pela estrada da vida, porque ele tem dentro de si aquilo que é fundamental. E ele tem comunhão com Deus.
Portanto, a retidão do justo, conforme ele diz, né, a justiça do íntegro endireita o caminho. Se o caminho for tortuoso, o justo, com a sua integridade, saberá endireitar o caminho, não é? Para andar apenas na verdade, apenas buscando as boas obras, apenas buscando aquilo que satisfaz, aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que também traz benefício para os seus semelhantes. Então, os caminhos, por mais complicados que sejam, serão endireitados quando o justo estiver trilhando por eles. Então, observem que a ênfase está no íntegro, a ênfase está no justo, a ênfase está no crente que, tendo o temor de Deus no seu coração, saberá fazer com que o seu caminhar aconteça sem maiores transtornos ou sem muitas consequências que são oriundas de decisões equivocadas, ou de maus feitos, ou de más ideias, ou de más amizades, más influências, ou argumentos ruins que ele resolve ouvir. Então, o justo, ele na verdade vai se livrando destas coisas. Ele vai percorrendo, não é, a sua caminhada, ele vai percorrendo a sua trajetória, conservando, preservando no seu coração, no seu íntimo, aquilo que é de fato proveitoso, aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que transmite graça. Então, o justo, ele caminhará de acordo com os preceitos que estão estabelecidos por Deus, porque ele conhece a Deus e ele se preocupa em fazer aquilo que é coerente com o que está explicitado pelo Senhor na sua santa palavra. Agora, ao contrário disso, o versículo 5 também diz que pela sua impiedade cai o perverso. Ou seja, o perverso tomba. A ideia aqui, esse cai, né, o cai, o perverso, significa que ele, por uma escolha também muito própria, muito pessoal, não andando de acordo com a palavra de Deus, mas seguindo os ditames do seu próprio coração, um dia pode, de uma forma avassaladora, devastadora, pode perceber o seu grave erro e pode incorrer em grandes prejuízos para si próprio, não é? Inclusive a própria morte. Então, o perverso, ele se arruína, o perverso cai, o perverso se destrói, não é? E muitas vezes de forma abrupta, de forma repentina, porque o castigo de Deus e a não aprovação de Deus será claramente revelado em algum momento e talvez não exista mais saída nem possibilidade de rever a conduta. Por isso é que nós somos, então, nós temos a nossa atenção chamada o tempo todo pela Bíblia, no sentido de que devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que devemos nos arrepender das nossas más atitudes enquanto é tempo e nos corrigir para recebermos o perdão de Deus e, reconciliados com Ele através de Jesus Cristo, vivermos de uma forma decente, honesta, íntegra, pura, verdadeira, santa, conforme Deus quer. Muito bem, na sequência, no versículo 6, é dito que a justiça do reto os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. De novo, nós temos exatamente a mesma ênfase, não é? A justiça do íntegro ou a justiça dos retos os livrará, não é? Por quê? Porque é exatamente isso que acontece, como uma ordem natural das coisas. Muitas vezes nós vamos perceber, se fizermos talvez aí uma retrospectiva de vários momentos ou de várias circunstâncias que nós vivenciamos, talvez algumas experiências até mesmo difíceis, em que nós fomos tentados a ceder, ou em que nós fomos tentados a não fazer aquilo que é bom e correto diante de Deus, talvez nós percebamos que ao agirmos de uma maneira bíblica,
que ao agirmos de uma maneira sábia, de uma maneira prudente, nós nos livramos de um grande mal. Então é muito possível que você consiga perceber isto, não é? Que há momentos na nossa vida em que, se nós tivéssemos feito uma outra escolha, se nós tivéssemos nos desviado da verdade, se nós tivéssemos apostatado da fé, se nós tivéssemos abandonado as nossas convicções éticas, então talvez hoje nós estaríamos em grandes embaraços. Muitas vezes nós vamos perceber isso, não é? Que as pessoas que se envolvem no que não devem acabam se emaranhando, se enrolando, acabam em grandes embaraços e muitas vezes elas não conseguem se livrar também nem das consequências, não é? Que estas situações podem trazer. Mas a retidão, a justiça e o temor de Deus nos livra de grandes males. Nos livra de inimigos, nos livra da fúria dos homens, nos livra da vingança alheia. Então, quando andamos com Deus, é certo que nós não vamos necessariamente estar livres das consequências de vivermos em um mundo caído, em um mundo que também se caracteriza pela presença de muitos incrédulos. É claro que nós todos, crentes ou descrentes, tementes a Deus ou não, todos os homens que habitam esse mundo estão sujeitos a muitas coisas ruins, não é? Estão sujeitos a muitas dores, a muitas formas de sofrimento, a muitos tipos de enfermidades e tudo mais. Estamos todos sujeitos a isso, estamos todos sujeitos à traição, à mentira, à inveja, não é? Alheia, inclusive. Então, não é o que nós estamos dizendo aqui é que não vamos conseguir estar livres completamente de todos os males que existem nesse mundo, porque a ordem desse mundo também está contaminada pelo próprio pecado. Mas, se tivermos uma linha de conduta, uma postura que seja coerente com uma vida verdadeira e sincera ao lado do Senhor, certamente vamos perceber que muitas vezes, até mesmo sem que sequer tenhamos grande consciência disso, nós acabamos sendo livrados, não é, de grandes males. Todavia, o que é dito aqui também é que os pérfidos, os maus, os ímpios, eles serão apanhados, não é? E a ideia aqui é que esse apanhados, essa expressão apanhados, ela representa a ideia de um animal que é pego, não é, por uma armadilha que é devidamente montada para ele, não é? Então, quando a gente pensa nisto, a gente percebe qual é a ideia que o autor de Provérbios quer destacar. Quando um animal cai em uma armadilha, quando ele cai em uma rede, não é? Quando ele inesperadamente sucumbe diante de alguma armação, quando ele é pego de alguma forma e não consegue sair e não consegue escapar da armadilha que ele mesmo talvez tenha criado para si ao resolver seguir os maus caminhos, não é? Então talvez ele perceba que a esta altura, não é, ele já não tem mais solução para dar. Então, antes que seja tarde, antes que você caia em alguma armadilha, antes que você, cego pelo mal, pelo pecado, antes que você seja atraído por aquilo que não deve, ou por pessoas que na verdade não estão interessadas no seu bem e que promovem o mal e que te convidam para o mal, antes que você caia em alguma armadilha, é muito importante que você abra os seus olhos. Às vezes, depois que a armadilha nos apanha, fica muito difícil escapar. E a ideia aqui é que os ímpios cairão na sua própria armadilha. Os ímpios, de forma repentina, sucumbirão. Todas as suas maldades, todas as suas estratégias, todas as suas astúcias, tudo aquilo que eles fizeram, né, e montaram para si,
seguir, todo o caminho que eles percorreram, acreditando que passariam impunes a vida toda, de repente, como por causa até mesmo da própria justiça de Deus, do castigo de Deus, por causa da soberania de Deus, que a tudo vê, que tudo sabe, esse ímpio certamente acabará mal, não é? E poderá então amargar muitas dores e muitas aflições. E certamente não é esse o caminho que você quer seguir. Aliás, diga-se de passagem, Jesus Cristo certa vez afirmou sobre si mesmo: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é o caminho para que nós tenhamos paz. Ele é o caminho para que nós tenhamos salvação. Ele é o caminho por onde nós devemos andar. Ele é a porta estreita por onde nós devemos entrar, não é? O Senhor Jesus, ele coloca diante de nós aquilo que é importante e fundamental e essencial para que as nossas vidas sejam pautadas por aquilo que agrada ao Senhor. Então vamos observar o que Jesus Cristo disse, quem Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo fez por nós. Ele é o caminho para Deus. Aqueles que creem em Deus, aqueles que têm o temor do Senhor no seu coração, são aqueles que também olham para Cristo como Senhor e Salvador. Só há um caminho para Deus, Jesus Cristo. Por isso, olhe para Ele, creia nele, busque a Ele e certamente se você fizer isso, você estará livre dos caminhos tortuosos. Certamente, se você fará isso, se você fizer isso, você estará livre de decisões equivocadas que terminem ocasionando a sua ruína. Certamente, se você andar com Cristo e tiver a Cristo como o caminho para ser seguido de forma constante, você será ricamente abençoado nesse mundo e no porvir. Cristo é o caminho e a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Que Deus te abençoe para que você tenha no seu coração, na sua mente, na sua alma, os valores e os princípios que são fundamentais para que a sua vida seja trilhada com a convicção daqueles que temem a Deus e você possa ter então como resultado disso muitos frutos que possam ser colhidos e que te tragam muita alegria e muita satisfação. Cristo satisfez a Deus com a sua justiça e nós agora, sendo justificados por Cristo, podemos andar em novidade de vida por este reto caminho que o Senhor Jesus representa e pelos caminhos aplainados, pelos caminhos suaves, pelos caminhos decentes que a palavra de Deus coloca diante de nós. Que o Senhor assim muito te abençoe.